Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá a todos, boa noite. Estamos iniciando o programa Entre Irmãos e o tema de hoje é Tempo, Reencarnação, novos capítulos para velhas histórias. E eu vou estar apresentando hoje o programa sozinho, mas conto com todos vocês e juntos vamos refletir sobre esse tema e o processo de reencarnação, bem como as consequências da nossa jornada espiritual e qual é a importância, né, da reencarnação na visão espírita. E para iniciarmos, eu vou ler uma pequena mensagem do Minuto de Sabedoria de C. Torres Pastorino. Se alguém não o compreende, perdoe e siga em frente. Não guarde em seu coração mágoas e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para frente. Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho. Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas que nos farão progredir. Interessante a reflexão dessa mensagem, porque muitas vezes nós queremos ser compreendido por todos, né, em todas as circunstâncias, e cada um de nós está em seu processo evolutivo, com seus desafios que são próprios, com suas, né, com nossas próprias visões de mundo também. Então, dentro desse processo, né, de amadurecimento, de visão de mundo, né, de graus de consciência, nós vamos ter atitudes ou posturas que os outros não vão compreender, do mesmo jeito que as pessoas vão ter comportamentos que para nós às vezes não vão ser compreensíveis, e todo esse processo faz parte da nossa jornada espiritual. Então, né, vamos evitar, né, as mágoas, os ressentimentos, entendendo que talvez o que seja obscuro para nós, ou que não faça sentido, mas no coração do outro faz muito sentido, e está dentro, né, do conhecimento, da evolução, da necessidade espiritual do outro. Então, dentro desse processo, é buscar compreender, né, sempre quando possível, estendendo, né, o nosso olhar fraterno, generoso, benevolente, as pessoas que estão à nossa volta, sabendo que todo mundo está sempre fazendo o seu melhor e buscando o melhor, dentro das limitações, né, de cada um, dos defeitos, estamos todos buscando o progresso. Assim, eu vou convidando aqueles que sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo as vibrações positivas, amorosas, fraternas, que são emanadas por todos os nossos amigos espirituais, inclusive o nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, que está conosco, a nos guiar e nos orientar. E vamos todos juntos, elevando o nosso pensamento até atingirmos as faixas douradas de Maria de Nazaré, nossa mãezinha amada espiritual, que nos envolve em seu manto azul celeste, nos dando muita paz e tranquilidade. Ela que é exemplo de paz, benevolência, amor, fé, trabalho constante no bem,
que possa nos orientar, nos dando tranquilidade e serenidade para caminharmos durante a nossa existência, aproveitando todos os momentos para fortalecermos o bem dentro de nós mesmos, eliminando as dúvidas, a indecisão, todos os pontos negativos e buscando criar dentro de nós uma visão mais positiva de todas as pessoas ao nosso redor, da vida material, da sociedade, enfim, que possamos ser elementos organizadores, benevolentes, gentis, nessa sociedade que se encontra tão conturbada, tão cheia de conflitos. Assim, vamos rogando essa mãe espiritual que nos eleve o pensamento até o Mestre Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, que nos recebe sempre de braços abertos. Ele que é o nosso mestre, nosso guia, e como um irmão mais velho, é mais experiente, conhece processos que nós ainda estaremos passando e consegue enxergar além. E dentro dessa visão, dessa maturidade que ele desenvolveu, ele compartilha conosco os ensinamentos que vão nos ajudar a passar pela vida com menos sofrimento, com menos dor, direcionados ao bem. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que continue sendo esse farol de luz, de amor, de apoio na nossa existência, nos ajudando a crescer, a amadurecer e a caminharmos para o progresso, para o crescimento espiritual, sabendo viver essa vida material e conhecendo as limitações, os desafios que devemos todos ter cuidado, onde devemos ser prudentes e evitando o orgulho, a vaidade, a prepotência, os males que sempre nos fazem cair em tentação e que nos levam ao desequilíbrio e à visão materialista da vida. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos eleve o pensamento e nos represente diante do Pai, causa primária de todas as coisas, elemento organizador fundamental de todo o universo, a quem somente agradecemos e louvamos por tudo que temos, por tudo que somos, pela essa oportunidade da reencarnação, pelos aprendizados que a vida nos oferece a todos os dias, pelos desafios, e que possamos usar todo esse elemento, todas essas possibilidades para o nosso amadurecimento, para o nosso progresso espiritual, para a reflexão que nos leve a novos caminhos, a novas jornadas. Assim, nós agradecemos ao Pai e louvamos com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendemos a perdoar os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, e que possamos pedir licença a toda espiritualidade amiga para iniciarmos as reflexões da noite de hoje, que seja feita a vontade do Pai, não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. E para iniciarmos o programa de hoje, eu vou estar lendo algumas reflexões sobre o tema de hoje, e estaremos conversando sobre a reencarnação, novos capítulos para velhas histórias. E, primeiramente, né, é interessante esse tópico, porque a vida é como uma narrativa em capítulos. Então, na visão espírita, a existência ela não é um ponto isolado entre o nascimento e a morte, mas sim um longo livro de aprendizado espiritual, composto por inúmeros capítulos. Cada encarnação, ela representa um deles. Assim como um autor amadurece sua escrita ao longo das obras, o espírito aprimora sua consciência através das experiências sucessivas no corpo físico. Reencarnar é, portanto, continuar a escrever a própria história, corrigindo erros, revendo escolhas e ampliando o entendimento do amor, da justiça e da fraternidade. E essa visão ela tem como fundamento o espiritismo, a visão espírita, codificada por Allan Kardec. Ele vem trazendo alguns princípios fundamentais, principalmente no Livro dos Espíritos, em uma das questões, a 166, encontramos como o espírito realiza essa nova existência corporal
pela reencarnação. Depois de haver deixado um corpo, o espírito toma outro. Esse ciclo ele não é um castigo, mas um mecanismo divino de educação da alma. Cada nova existência é uma oportunidade de refazer o caminho, de desenvolver virtudes e de reparar os desequilíbrios causados no passado. Então, quando nós pensamos nas religiões tradicionais, ou até mesmo, né, naqueles que não têm uma religião, então acreditam que, né, tudo se resume a essa vida, né, e que a própria existência, a própria consciência foi uma criação fortuita, uma criação aleatória do universo e que de alguma maneira nós adquirimos consciência e hoje estamos tendo essa existência que é efêmera. Então, quando chegar no final dessa vida, nós vamos, né, deixar de existir e tudo vai ser, né, vai voltar para o nada, porque toda a nossa consciência, todos esses processos, as nossas emoções são apenas criações do nosso cérebro, né? Ele que, digamos assim, cria essa percepção, essa realidade, tudo, na verdade, é condicionado à materialidade, né, o nosso corpo. Então, o nosso eu é apenas essa mistura, essa, né, combinação das nossas redes neurais e está condicionada a esse corpo. Portanto, né, com qualquer debilidade ou com a destruição desse corpo, eu deixaria de ser quem eu sou, né? Então, eu não seria mais o Hugo, né, não teria uma consciência, né, sentimentos ou emoções, além do que o meu cérebro hoje produz, né, na sua dança, né, biológica, bioquímica. Então, todo esse processo é apenas um resultado, né, de uma materialidade, né, de um acaso, e que esse corpo ele foi feito apenas, né, para a procriação, para o processo reprodutivo, e que essa consciência, todo esse mecanismo, ele é apenas uma abstração, uma ilusão criada para o corpo, né, pelo corpo, com o propósito de nos manter vivos, né, para que a gente possa transmitir o nosso DNA. Então, quando nós temos, né, essa visão, que é uma visão bem científica, né, e atual, nós vemos que é uma visão extremamente materialista, né, e que é uma visão que nos limita, porque ela faz com que, primeiro, todo o ápice da nossa existência seja apenas a satisfação dos nossos impulsos, né, que nós estamos aqui apenas né, sem consequência nenhuma. Então, tudo que eu fizer, né, ao final da minha existência material, meu cérebro vai ser destruído, né, minha consciência, meu eu. Então, tudo vai para o nada, portanto, não há nenhuma consequência a posteriori, né, nenhuma consequência depois. E, além disso, né, nós não teremos, não existe, na verdade, nenhuma moralidade, né, nenhuma consequência além daquela que nós mesmos criamos, né, como sociedade. Então, qualquer coisa né, de um senso de justiça, de uma visão de moralidade maior, né, nada disso existe nessa visão. É tudo criações, de alguma forma, né, sociais para nos né, de alguma forma nos condicionar ou nos limitar, né, naquilo que a sociedade, de uma forma coletiva, coloca como um bom comportamento. Então, quando nós pensamos nessa visão, né, ela é uma visão até extremamente amoral, né? Ela não liga nenhuma moralidade, ela não coloca nenhuma consequência além, e como consequência dessa visão, né, nossos freios, né, seriam apenas digamos assim, o nosso limite, né, a nossa própria consciência, que poderia facilmente ser ignorada, né, porque não existiria nenhuma consequência além disso, para que nós né, fizéssemos tudo aquilo que nós achamos que é importante para obtermos os nossos objetivos. Então, quando nós temos essa visão, nós verificamos que, né, se explica muito do porquê o mundo está do jeito que está, porque é uma visão extremamente, né, amoral, materialista, imediatista, né, que coloca nosso egoísmo, né, nossas metas, objetivos acima de qualquer consequência além. Né, dessa forma, não teríamos, né, nenhum objetivo além, né, do que realmente aproveitar a vida até o fim, né, de uma maneira extremamente egoísta. E quando nós pensamos, né, nas religiões, né, no geral,
A maioria delas, né, colocam sim uma consequência, né, dentro de sua teologia, dentro de suas visões, mas a maioria coloca, né, que o processo de, digamos assim, de bondade ou maldade, de julgamento, da justiça divina se faria através dessa vida. Então, todos nós, né, estaremos como uma vida única, que seria essa, né? Nossa alma foi criada no momento da concepção, e dentro dessa criação, né, de certo modo, nosso destino está sendo julgado. Então, né, não importa se eu vou morrer daqui a 1 ano, daqui a 10, daqui a 30 anos, 50, nesse momento eu vou ser julgado por tudo que eu fiz, né? E aí a balança vai se pesar, né, para na maior parte das religiões, das filosofias, né, vai ser para o bem eterno, né, para o paraíso, ou para o mal eterno, né, para o inferno, para a dor, para a súplica, para a angústia eterna, que é de alguma forma o inferno. Então, nós verificamos que quando nós pensamos dessa forma, né, existe sim a sobrevivência, né, do nós podemos sobreviver como espíritos, vamos ter eternidade, mas essa eternidade ela vai do 8 ao 80, né? Ou ela vai ser extremamente penosa, ou extremamente prazerosa, né? E que não há meio termo. E além disso, né, nós seremos de alguma forma separados das pessoas que amamos, né? Porque alguém que eu amo pode não ter tido boas ações, ou eu mesmo não tive boas ações, vou para o inferno, enquanto né, minha mãe, alguém que eu amo, vai para o paraíso. Então, isso seria de uma forma, né, inexorável, né? Não teria negociação nesse processo. E aí, quando nós pensamos, né, nesse ponto de vista, né, nessa visão sobre as consequências maiores, né, do próprio amor, inclusive a própria filosofia cristã, né, na Bíblia, né, no Novo Testamento também, e a própria questão de justiça divina, nós verificamos que há certas incongruências, né, certas coisas que não batem muito bem, e que levam a uma visão de que Deus seria injusto, né, e não só injusto, mas seria extremamente severo, mais até do que nós, seres humanos, seríamos, né, ao condenar uma pessoa né, a não ter mais um retorno, né, um ponto de retorno, uma recapitulação, né, uma possibilidade de recomeço. Então, né, se dependendo né, do que nós fizéssemos, nós iríamos para o inferno de uma maneira inegociável. E aí nós verificamos, né, que essas visões, né, na visão espírita, são visões parcialmente corretas, né? Nós sim, de alguma forma, seremos julgados, passaremos pelo crivo da nossa consciência, pelo crivo, né, de uma análise por espíritos superiores do que fizemos, mas que não tem, né, esse julgamento final e definitivo, né? Porque em última instância, né, o Deus é um Pai justo, bondoso, muito além de todas as concepções humanas, e que nessa bondade dele, ele nos dá sim a possibilidade do recomeço, né, de começarmos novamente, de né, corrigirmos os erros que realizamos, mas né, nós de alguma forma sim pagaremos e passaremos pelo processo da dor decorrente de nossos erros. Então, da mesma, né, uma simbologia muito simples, né, é como uma criança que né, coloca a mão no fogo, né, a dor é física, é uma lei material, é inexorável, ninguém vai negociar, né, com o fogo, com a dor, mas não é num sentido punitivo. Então, aquela criança, ao colocar a mão no fogo, ela percebe uma lei que existe, uma lei material, né, um processo ali biológico e químico, que causa consequências, né, dolorosas para ela, e ela vai aprender sobre aquilo, e em algum momento ela vai perceber, né, e com o seu livre-arbítrio, ela vai parar de colocar a mão no fogo, porque ela não quer sentir dor. Nesse mesmo analogia, existem leis espirituais, que todos nós fazemos parte desse processo, são leis divinas, que estão funcionando a todo instante, e que nenhum de nós consegue fugir, se alienar dessas leis, né? Nós nos alienamos, digamos assim, temporariamente, e nesse processo em que nós fugimos dessa lei ou as ignoramos, tem consequências, e nós pagamos o preço por por essas fugas,
por essa falta de conhecimento mais profundo dessa vivência dessas leis, mas não é de uma forma definitiva. Então, nós vamos passar por dores, por processos, mas sempre teremos, né, o recomeço como uma possibilidade de transformação. Então, o espírito, ele vem, né, de todos iguais, também um processo interessante que, né, apesar de todos nós, né, como eu falei sobre as outras religiões, né, a Maria tem a visão de que a vida, né, a nossa alma foi criada ali na concepção, mas nós sabemos que nós vivemos num mundo injusto e que todo, né, cada um tem um desafio, né, uma limitação, um contexto diferente. Então, cobrar de dois espíritos, né, um talvez ali que nasceu na riqueza e outro que nasceu na extrema penúria, né, passando por várias limitações, o mesmo comportamento para que ambos, né, possam ir para o céu, né, não faz sentido se pensarmos, né, numa justiça divina que seria muito melhor, aprimorada, mais profunda do que a nossa justiça. Então, né, esses espíritos, eles teriam né, condições diferentes, né, eles teriam méritos diferentes, porque um passou por uma extrema penúria para ser bom, enquanto o outro já teve, de certo modo, tudo ali de mão beijada, né, e seria mais fácil para esse espírito desenvolver a bondade, né, ter condições de não ser uma pessoa violenta, agressiva, né, de não cometer crimes, porque ele também estaria num contexto que, né, já o ajudou, né, ele já saiu na frente nessa largada. Então, quando nós pensamos sobre isso, né, de uma forma mais profunda, nós verificamos que existem alguns gaps e que essas gaps, né, essas concepções, elas são corrigidas, né, por essa visão da reencarnação. Então, a reencarnação é o ponto balizador que nos ajuda a entender a justiça divina, porque se pensarmos que todos nós somos espíritos simples, ignorantes, que nascemos lá atrás, em outras reencarnações, em outros processos, e que as diferenças que nós estamos vendo hoje, né, dessas crianças, uma que nasce numa família rica, outra que nasce numa família pobre, são espíritos que nessa reencarnação estão passando por essas diferentes vivências, né, mas que já tiveram outras oportunidades ou que terão no futuro outros papéis, outras oportunidades, inclusive de trocarem de famílias, né, de virem em situações diferentes. Então, nesse momento, nós verificamos que a justiça divina ela se aplica integralmente, porque nós teremos diferentes papéis, diferentes situações que vão nos provar em diferentes contextos e que as diferenças que nós vemos hoje, elas são superficiais, elas são por conta dessa vida, dessa reencarnação, não é porque um espírito é melhor, ou ele é pior, ou porque, né, digamos assim, na loteria da vida, alguém deu sorte e outro deu azar, não, são experiências que foram planejadas, né, e que um espírito ali realmente vai passar por uma vida mais sofrida, vai se desenvolver, vai ter que lutar mais, porque existem certos processos, certas virtudes, certas provas que ele vai passar nessa existência, mas que né, no final dessa vida, ou ainda que ele, por exemplo, morra jovem, isso não significa que ele não vai ter méritos, né, para, por exemplo, entre aspas, ir para o paraíso, né, ou seja, ele né, a vida dele, o destino espiritual dele, não vai ser julgado nessa vida, que é muito aleatória, né, que pode ir né, nascer e morrer como um prematuro, ou chegar aos 80, 90 anos de idade, 100 anos de idade, né, tendo uma série de experiências, e para alguns vão ser experiências facilitadas, porque vão ter apoio familiar, vão ter né, dinheiro, vão ter condições materiais, enquanto para outros né, vão ser crianças abandonadas, ou no meio de guerras, no meio de conflitos políticos, numa sociedade extremamente prejudicada, né, e que vão ter muitas vezes vidas encurtadas e que no final de cada uma dessas vidas né, vão ser julgados de forma absoluta se vão para o céu ou para o inferno. Não, a justiça de Deus ela é muito maior, ela estende esse conceito de justiça muito além né, da nossa justiça humana. E
Uma das formas de verificarmos isso é justamente através desse processo da reencarnação, que é um fundamento, né, da doutrina espírita, que nos ajuda a perceber isso, que todos os espíritos possuem e possuirão as mesmas oportunidades de evolução e de progresso. Aí o caminho que cada um vai tomar vai depender do que nós fizemos no passado. Então, conforme as escolhas que eu fiz no passado, eu estou agora nessa vida. Né? E dependendo das escolhas que eu fizer nessa vida, eu terei outras vidas com mais facilidades ou mais desafios, né? E aí não vai ser né, nem sorte nem azar. Eu vou ser o herdeiro de mim mesmo. Então, né, tudo que eu estou construindo hoje, de alguma forma, vai ecoar para o meu futuro, né, projetando, criando uma nova realidade, numa nova reencarnação. E aí, quando nós pensamos sobre isso, nós verificamos o quão profundo, né, a bondade divina que nos dá esse processo de autoaperfeiçoamento toda vida, todo momento que nós reencarnamos, que nós mergulhamos na carne. Então aqui, né, ele fala que né, esse ciclo não é um castigo, mas é um mecanismo divino de educação da alma. Né? Cada nova existência é uma oportunidade de refazer esse caminho, de desenvolver virtudes, de reparar desequilíbrios causados no passado. Então, todos nós possuímos né, a oportunidade de estarmos recriando, né? E aí até é interessante também linkar com esse assunto a questão da memória, né? Nós estamos realmente tendo uma nova oportunidade onde nossas tendências vão se revelando conforme a gente vai né, saindo ali da infância, da adolescência para a vida adulta. Então, nossos vícios, nossos bons hábitos, né, nossas visões de vida, né, nossa bússola moral vai surgindo, vai se reaparecendo, mas a memória do que efetivamente eu fiz em outra vida, não. Isso, por enquanto, é ocultado, né, nós somos protegidos do nosso passado, porque, inclusive, nossas tendências hoje bondosas, né, ou malignas, né, não tão bondosas assim, elas surgem dos nossos próprios impulsos. Então, aquele que se controla mais ou aquele que se controla menos, não vai ser, digamos assim, de uma forma forçado a isso, porque, não, numa vida passada eu errei muito, né, tá aqui as pessoas que eu prejudiquei, elas estão de olho em mim, então eu tenho que andar na linha. Não, nenhum de nós tem nenhum freio quanto a isso. Todos nós vamos expressar quem nós somos na nossa totalidade nessa vida, sem qualquer resquício da memória da vida passada. Apenas as nossas tendências, nossas escolhas, né? Então, isso facilita o nosso trânsito, né? E a nossa expressão real da nossa evolução ou da nossa falta de evolução nessa vida. Então, né, isso faz parte também do pacote, do processo de evolução. Mas, claro, como já conversamos em outros temas também, em outros dias, que vai chegar um momento no futuro que esse véu do esquecimento ele né, não existirá mais, porque nós estaremos tão conectados, já tão amadurecidos, que não vai haver mais a necessidade de esquecermos, do mesma forma que né, uma criança ali, nós não lembramos, né, o início da nossa formação como crianças, né, porque o cérebro está em processo de transformação, criando novas sinapses, né, criando novos caminhos de uma maneira tão rápida que esse processo ainda, ele é de certo modo uma infância nossa. Né, esse processo que nós estamos da evolução, nós ainda somos crianças espirituais, por mais que nós nos sintamos donos de nós mesmos, né, senhores do nosso destino, nós ainda temos muito que aprender sobre essas leis divinas, esses processos. Mas lá no futuro, quando já estivermos bem mais maduros, né, já estivermos mais conscientes dessas leis divinas, nós não precisaremos mais, né, nem só não lembrar dessas reencarnações que nós estamos tendo agora, mas também não esqueceremos mais, porque tudo vai ser um contínuo de boas ações, né, de bons julgamentos, de sabedoria, né, de um processo de construção constante em todas as áreas da nossa existência. Então, nós não teremos mais né, do que ter vergonha, nem de erros do passado, e nem né, teremos, digamos assim, monoideísmos, ideias, né, obsessões que nós próprio criamos e alimentamos em nós, que né,
nos travam nesse processo de evolução. Então, hoje, não ter a memória do passado é uma bênção, porque nos ajuda a reescrever, a recomeçar. Talvez se nós tivéssemos certas memórias, nós ficaríamos travados, né? Ou teríamos a mesma intolerância, né? A mesma, talvez, amargura, teríamos, talvez com certas pessoas, né? Teríamos um bloqueio e nunca daríamos oportunidade de recomeço para essas pessoas, assim como tem pessoas que nunca nos dariam uma nova chance, porque nos lembrariam daquilo que a gente fez, falariam, não quero nem saber, né? Não quero nem você aqui perto. Então, né, isso serve tanto como uma forma né, de perdão para nós, como também de misericórdia para o outro, porque, né, ambos estão sendo misericordiosos, né, por esquecerem nossos erros e por nós esquecermos os erros, né, dos outros também. Então, é uma forma de recomeço. E aqui, né, sobre esse ponto também, né, nós temos novos aprendizados, né, então, muitos dos nossos desafios atuais na família, emocionais, profissionais, são reencontros programados com espíritos que já cruzaram nosso caminho antes. As alegrias, os conflitos que vivenciamos hoje podem ter raízes, né, na nossa vida anterior. Antigos inimigos podem retornar como pais, filhos, cônjuges, amigos, para que o amor substitua a mágoa, débitos morais se transformam em oportunidades de serviço, humildade e resignação, dons e talentos são frutos do esforço de vidas passadas, cultivados com dedicação e disciplina, nada é por acaso, o presente é o palco, onde o passado e o futuro se encontram, para promover o crescimento espiritual. E qual é o propósito nessa reencarnação desse novo capítulo? Tem três principais objetivos: a expiação, reparar os erros cometidos, experimentando as consequências das próprias ações, né? E normalmente quando a gente fala em expiação, não é necessariamente dor, né? Digamos assim, um recapitular, o se transformar. Então, né, também nós podemos aprender, e esse é o convite de Jesus Cristo, né? Por isso que na visão espírita o inferno não faz sentido nessa forma absoluta, como eu estava falando no começo do programa, porque a dor por si só, ela não ensina nada. Se nós tivermos alguma dor e essa dor nos ajudar a ser mais sábios, a ser prudentes, ou talvez, olha, eu estou aqui numa situação de dor, e quando eu tiver minha saúde de novo, eu vou mudar certas posturas, certos comportamentos, então sim, a dor está sendo um elemento de aprendizado. Agora, a dor só por dor é só sadomasoquismo, ela não traz nenhum aprendizado, nenhum crescimento para o espírito. Então, né, a própria autoexpiação, né, o autoflagelo, não tem utilidade nenhuma, porque sentir dor não vai trazer aprendizado, é apenas com a transformação. Então, se eu sinto alguma dor, alguma área da minha vida não está legal, e eu observando isso, sentindo isso, eu mudo, aí sim, essa expiação, ela foi útil, essa dor, ela está sendo um aprendizado. Agora, dor por dor não é necessário no processo de evolução. Deus, a espiritualidade, não criou o universo nem as leis divinas para que a gente sinta dor, para que a gente sofra. A dor é uma consequência. Como eu dei o exemplo lá da criança colocando o dedo no fogo. O fogo, né, a queimadura é só para avisar: olha, isso aqui faz mal para você. Não é porque a gente precise sentir aquela dor para aprender. Do mesmo jeito também que a criança pode aprender com o conselho do pai ou da mãe. Né? Ah, não coloca a mão aí, vai se queimar, ou vai, né, tomar um choque. Se a criança aprender dessa maneira, tá bom. Ela não precisa sentir a dor ali para saber que aquilo dói, que aquilo é ruim. Né? Então, nesse sentido, né, a dor é como esse aprendizado. Né? Nós não precisamos necessariamente da dor para aprender. Como também, né, do triplo objetivo, né, eu falei sobre expiação, o outro, aprovação, para nós testarmos as nossas conquistas, as nossas capacidades morais e espirituais. De certo modo, nós sermos desafiados, então, né, é muito fácil nós falarmos, em tal situação eu faria isso, em tal situação eu faria aquilo, né? Ou se eu tivesse no lugar de tal pessoa, com aqueles recursos, eu teria tal comportamento. E ao longo das reencarnações, nós vamos ter essas experiências. Então, tanta riqueza, pobreza, facilidades, dificuldades, desafios, possibilidades, para ver
né, o que realmente nós conseguimos fazer. E através desse conseguir ou não conseguir realizar alguma coisa, eu vou conseguir, se eu tiver a reflexão, tiver um certo grau de maturidade, eu vou entender melhor a mim mesmo. E entendendo melhor a mim mesmo, eu vou conseguir amadurecer e rever, olha, realmente esse ponto aqui eu ainda não sou, aquilo que eu acho que eu sou, eu tenho que melhorar mais, né? E ao longo da vida, das vidas, eu posso ir melhorando. Do mesmo jeito que em outro ponto eu posso falar, não, isso aqui tá legal, e eu posso ir além, né? Eu vejo mais potencial em mim para crescer, né? Então também tem esse processo. E o terceiro ponto é sobre a missão. Então, todos nós temos essa missão absoluta da evolução, né? E dentro dessa evolução, nós podemos servir, né? Contribuir para o progresso coletivo, né? Usando os nossos talentos a serviço do bem, e o bem nós podemos fazer em diferentes níveis. Então, primeiro para nós mesmos, nos cuidando, né? Depois para a nossa família, os amigos, né? E assim estendendo, né? E vamos, conforme nós formos amadurecendo, nosso raio de influência vai aumentando. Então, né, posso começar, de certo modo é natural, porque nós somos egoístas, começar a pensar em nós mesmos, mas em algum momento, conforme nós vamos amadurecendo, nós vamos gostando e sentindo que é, né, bom, é interessante, é bom ajudar as outras pessoas também, e nós vamos sentindo esse impulso crescendo dentro de nós, que é o desenvolvimento da fraternidade, do amor, para ajudar outras pessoas. Então, vamos saindo do nosso casulo, estendendo, né, nossas possibilidades, nossos recursos, nossas visões para as pessoas ao nosso redor. E aí, conforme, né, o espírito vai evoluindo, ele vai ser convidado a desafios, a renúncias maiores, né? Assim, cada existência, né, planejada no mundo espiritual com sabedoria, segundo a lei de causa e efeito, que não pune, mas educa. Deus, em sua justiça e bondade, dá a cada um quantas oportunidades forem necessárias para atingir a perfeição. E, né, a reencarnação como expressão também desse amor divino. Então, né, através dessa reflexão, nós podemos entender que Deus, ele não condena ninguém eternamente. Ao contrário, oferece infinitas chances para que o espírito aprenda, evolua e reconcilie-se com a própria consciência. Reencarnar também é um ato de misericórdia. Imaginem, né, vamos colocar quantos espíritos estão lá no plano espiritual, sofrendo, né, chorando, talvez se debatendo com ideias de 50, de 100, de 500 anos atrás. Alguns espíritos talvez estejam lá no plano espiritual ainda sofrendo, por exemplo, do que fizeram na Segunda Guerra Mundial. E aí, né, quando, né, esses espíritos tiverem a oportunidade, ou se derem a oportunidade também, falarem, não, eu cansei, eu quero recomeçar, eles vão poder reencarnar, voltar para a Terra, né, aprenderem coisas novas, verem, né, o que aconteceu lá da Segunda Guerra Mundial até hoje, né, verem toda a evolução que a gente teve, a sociedade, os recursos, vão poder usufruir disso tudo, né, e vão se atualizar, é como um upgrade, né? Todos nós somos convidados a constantemente darmos esses upgrades, né, a estarmos nos atualizando, mudando, né, sendo mais generosos, mais bondosos, entendendo diferentes visões. Posso não concordar com uma pessoa, mas entender aquela pessoa, respeitá-la dentro do seu individualismo, dentro né, do livre-arbítrio daquela pessoa. E conforme nós vamos estendendo, nós vamos passando por mais experiências. Mas se eu me fechar, falar, não, eu sou assim, não quero saber, não quero entender ninguém, estou nem aí com ninguém, eu me cristalizo, eu me prendo numa visão. E aí eu posso me prender nessa visão e, né, o mundo está evoluindo, tudo evolui. E aí eu fico parado. Então, de alguma forma, em algum momento, eu vou ser convidado a reencarnar. Por quê? Porque também vai ser um ato de Deus de misericórdia. Não, reencarna porque você está parado. Você precisa se atualizar. E, né, eu consigo sim, nós temos um certo livre-arbítrio para, digamos assim, parar um pouco esse processo, mas nós não podemos travar. Né? Deus vai em algum momento nos convidar a reencarnar e nós vamos reencarnar.
querendo ou não, porque é como uma criança, né? Uma criança precisa ir lá no posto tomar vacina, ela não escolhe se vai tomar vacina ou não quando ela é pequena, os pais levam, por quê? Porque ela precisa, faz bem para o sistema imune dela, né? Do mesmo jeito que uma criança, ela passa por certos processos, né, de amadurecimento ao longo da vida, que é a preparação para a vida adulta, né? E ela vai passar por aquilo, porque é necessário para o seu crescimento. Da mesma forma, Deus age conosco da mesma forma, no mesmo sentido, de que nós vamos evoluir, vamos amadurecer e vamos passar por processos que talvez a gente não queira, mas nós precisamos, porque nós ainda somos crianças espirituais. E hoje pode parecer complexo, pode parecer injusto, mas lá na frente nós vamos entender, nós vamos olhar para trás e ver, né, isso faz sentido, nós passamos por esse processo para chegarmos em tal visão hoje que nós temos, em tal maturidade e conseguirmos caminhar. Então isso é natural, né? Eu até falei, acho que no tema da semana passada, sobre a questão da liberdade. E entra um pouco nisso, porque nós queremos ser livres, mas nós não ainda sabemos ser livres, porque nós não conhecemos essas leis divinas. Sem essas leis divinas, a nossa liberdade só vai causar dor, só vai causar o caos. Conforme a gente vai amadurecendo e aprendendo esses limites, como a natureza funciona, esse processo, nós vamos, opa, peraí, agora eu sei até onde eu posso ir, consigo ter mais flexibilidade, mais liberdade, porque eu também entendo a consequência de cada ato meu. Então é assim que o espírito vai se libertando, vai amadurecendo, até chegar num ponto em que ele realmente é dono de si mesmo. E aí nós não precisamos, né, de, digamos assim, de mentor, né, nós estaremos integrados com a lei divina e nem precisaremos também reencarnar, porque nós já aprendemos as lições necessárias. Aí nós podemos reencarnar, claro, por causa das pessoas que nós amamos, né, porque nós queremos expandir esse amor, queremos ajudar outras pessoas. Então aí vem uma outra dinâmica, né, que seriam dos espíritos bons, né, dos espíritos puros, que não são mais movidos, né, pela necessidade de, digamos assim, de evoluir, mas é porque já estão conectados, né, já entendem esse processo, já estão conectados com Deus, e amar faz parte da natureza natural deles, né? Então, eles sentem essa necessidade de ajudarem, de fazer o bem, né, de se sacrificarem, né, de buscarem ajudarem como podem, né, no processo de evolução geral. Nós ainda estamos muito longe disso, né? Nós ainda estamos tentando entender, né, nos entender também. E a reencarnação também, né, ela é uma oportunidade de começar de novo, é o perdão divino em forma de tempo, então toma mais tempo para evoluir, toma mais tempo para rever o que você fez, para ter uma nova vida, né? Então esqueça, por exemplo, né, eu estava dando exemplo dos soldados, né, que morreram, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, esqueça a Segunda Guerra Mundial, reencarna, começa uma nova vida, vem fazer coisas diferentes, vem atuar em papéis diferentes, né? Aquele tempo da guerra já passou, a sociedade está em outro momento, então cada vida nossa é isso, é um convite para que a gente mergulhe aqui na carne e a gente se renove, veja o progresso, contribua com esse progresso, né? Dentro das nossas limitações, absorva o que pudermos de bom da sociedade, e né, vamos para o plano espiritual, se for do nosso mérito, vamos também continuar estudando lá, nos preparando para vir em algum momento, daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, numa nova vida, né? E nessa nova vida, vamos também colher esses frutos que nós ajudamos de alguma forma a plantar na sociedade de hoje. Daí é o convite à renovação e ao progresso. Cada corpo que recebemos é um novo instrumento, e cada vida é um novo cenário para praticar o bem e desenvolver o amor, a verdadeira meta da evolução espiritual. E eu estou chegando aqui próximo, né, dos últimos minutos, né, do programa, e como conclusão, nós vamos continuar escrevendo com consciência, né? Então, né, sobre esses novos capítulos para velhas histórias, significa reconhecer que o passado não nos aprisiona, ele nos orienta. Então, inclusive nessa vida, né, o que fizemos na adolescência, na infância, né, anos atrás,
não nos definem para os próximos 40, 30 anos, 50 anos. Não, nós podemos recomeçar, nós podemos reescrever e terminar essa história como uma história de vencedores, né, de espíritos que se superaram, que talvez cometeram erros, né, diferentes níveis de erros, mas que no final da vida se tornaram sábios, fizeram bem, plantaram um legado, né, tanto em coisas materiais que nós podemos fazer, quanto em valores, né, em coisas espirituais que deixamos no coração das pessoas ao nosso redor. Então, né, nós estamos agora, né, numa jornada já no processo, né, alguns mais avançados, outros ainda no início, né, alguns no meio, mas não importa, nós temos o tempo para crescermos, para desenvolvermos, né? E esse momento é um momento de realmente nos realinharmos, né? Nos orientarmos em novos valores e buscarmos esse novo caminho. Então, somos autores do nosso destino, coautores de nosso futuro e aprendizes da eternidade. Né? A reencarnação, na visão espírita, é um convite à responsabilidade e à esperança. Responsabilidade por tudo que semeamos e esperança de que nenhum erro é definitivo e de que a felicidade ela continua disponível para todos nós, com suas limitações, né, com momentos mais altos, mais baixos, mas todos nós podemos ser felizes e devemos buscar a felicidade. Não a felicidade, né, materialista, a qualquer preço, a qualquer custo, passando por cima de todos, mas aquela felicidade que vem da consciência tranquila, vem de fazermos o nosso melhor, de olharmos para o passado e verificarmos, olha, eu já não sou mais a mesma pessoa, me tornei de alguma forma uma pessoa melhor, uma pessoa mais madura, mais consciente, reconheço meus erros, estou reparando aquilo que posso e vou tentar errar menos no futuro. A cada nova vida, a providência nos oferece a caneta da reescrita e cabe a cada um de nós reescrever com mais amor, mais perdão e mais luz. Né? E como mensagem final, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Né? E é uma frase de Allan Kardec na Revista Espírita, em março de 1858. E essa frase ela resume bem esse sentido de que nós vamos reencarnar, porque essa é a lei, é a necessidade, é o processo evolutivo, mas que nesse processo nós podemos progredir, nós podemos nos reconstruir, nós podemos né, continuar sem cessar em busca do bem, em busca desse ideal, em busca dessa transformação, e quanto mais conseguirmos, dentro desse processo, é, viver isso, dentro de nossas limitações, de nossos erros, mais felicidade, mais a consciência tranquila nós vamos ter. Né? E claro que vão ter arrependimentos ou amarguras ou certas vontades não realizadas, mas nós vamos olhar para trás e vamos falar, valeu a pena, porque vale a pena. Toda reencarnação vale a pena, né? Apesar de todos os desafios, quantas pessoas, né, nós encontramos que nos amam, que gostam da gente, quantas novas pessoas nós podemos conhecer, aprender, né, a gostar, a admirar, quantas coisas interessantes há nesse mundo material, né? Apesar de suas violências, de seus processos, tudo isso há um convite para que nós nos desenvolvemos, né, possamos crescer, ir além, e até fazendo um link aqui, né, hoje é dia 13 de 10 de 2025, né, ontem foi dia das crianças, né, dia 12, e nós ainda somos aquelas mesmas crianças, nós temos aquela curiosidade, aquele potencial, né, aquela energia dentro de cada um de nós, nós não perdemos isso, como espíritos também, e o convite que fica, né, através desse tema e dessas reflexões, é que a gente continue se vendo com esse potencial. Não importa como nós estamos, as limitações físicas, econômicas, sociais, né, divisões de mundo que nós possamos ter, nós ainda somos aquelas mesmas crianças com todo aquele potencial, com toda aquela energia, né, que talvez a gente, né, deixou um pouco de lado, né, abafou algumas coisas ali que a gente poderia fazer positivas, mas nós podemos reviver e continuar ao longo da nossa vida
até o término dessa existência, tendo essa vontade, essa curiosidade, né? Eu sei que a vida material nos cobra muito e, né, nos limita muito também, mas dentro das limitações, dentro das possibilidades, nós podemos ter esse ideal, essa visão e continuar, né, aprendendo, crescendo, se desenvolvendo, abraçando novos desafios, abraçando novas experiências para o progresso, né, para a evolução, para amadurecimento, e tudo isso, né, não apenas para o progresso per si, mas para a nossa felicidade, né, para o que a gente desenvolva esse amor, essa plenitude dentro de cada um de nós, porque o que todo mundo quer é isso, é se sentir bem, é se sentir feliz, mas esse é o processo da evolução, e é o que Deus também almeja para cada um de nós, né? Todo o universo foi criado justamente por esse amor, para que a gente evolua, se desenvolva, né? Não é para sofrer, não é para chorar, não é para, né? Também Deus não quer ser louvado dessa maneira irracional, nem nada disso, né? Ele nos vê como filhos e tudo que um filho quer, né? Tudo que um pai quer é que os filhos sejam felizes, né? E ele está nos dando todas as possibilidades dessa felicidade, mas, né? Tudo isso é potencial que nós vamos criar ao longo das vidas, porque né, nós alcançaremos Deus. Né? Esse é o convite. Nós alcançaremos a plenitude de nós mesmos. Né? Ninguém fará esse trabalho por nós. É cada um, né, fazendo o que pode, se melhorando para alcançar essa plenitude, né, essa grandiosidade que todos nós teremos no futuro e que nós já temos enquanto espíritos, que ainda, né, estão adormecidos, mas que um dia despertaremos. E dessa forma, eu vou agradecendo a todos que me acompanharam, aqueles que vão ler, né, que vão nos ouvir em algum momento no futuro, e vou convidando aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, né, e vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé. Agradeço aqui a Carla de Natália, né? Muitas graças. Abraço fraterno para você também. E a todos aqueles que vão nos escutar, vão nos ouvir em algum momento, que possam refletir sobre isso. E todos aqueles que sentirem à vontade, podemos fechar os olhos e vamos todos juntos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo as vibrações positivas de nossos amigos espirituais que já estão conosco e que do nosso coração já vai emanando muita luz, muita paz, muito amor e muita fé e vai envolvendo todo o planeta Terra, esse planeta azul, a todos os países, a todos os sistemas, a todos os lugares, em especial aqueles que estão em dor, em conflitos, em guerras. Vamos vibrando por nossos irmãos que estão desencarnados, a toda a humanidade que está no plano espiritual, que todos encontrem amigos que os orientem, que os ajudem. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que estão aqui no planeta Terra, sofrendo, chorando, sem perspectivas, que estão presos à vida material, presos à visão materialista do mundo. Vamos vibrando para que irmãos os encontrem, os ajudem a enxergar a vida além. Vamos vibrando por todos os países, em especial o Brasil, pátria que nos acolhe. Vamos vibrando pelo nosso estado, pela nossa região, vibrando pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pelo nosso dia a dia, por todas as pessoas que encontramos ao nosso caminhar, que todos possam receber algo de bom de nós, que possamos ofertar a todas essas pessoas o nosso melhor. Vamos vibrando por aqueles que estão se entregando às drogas, à prostituição, aqueles que estão sem teto, sem comida, sem perspectivas de futuro, que todos esses irmãos encontrem um abraço fraterno, alguém que os levante, que os encaminhe para um novo caminho de esperança, de fé, de amor e de paz. Vamos vibrando por aqueles que se consideram de alguma forma nossos inimigos, por aqueles que nós não entendemos, que nos magoam, que nos machucam. Vamos pedindo perdão também por aqueles que magoamos, que ferimos, que machucamos, na nossa inconsequência, na nossa imaturidade, no nosso egoísmo. Vamos vibrando, enfim, por toda a humanidade, deixando que do nosso coração saia um buquê de rosas coloridos, que se leve onde se fizer mais necessário, e que seja feita sempre a vontade do Pai e não a nossa.
e que seja feita a vontade dele nessa encarnação, nas encarnações futuras, e que possamos estar todos conectados, buscando o bem, o amor, o progresso, e que seja feita a vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Eu agradeço a todos que me acompanharam, aqueles que vão me assistir em algum momento no futuro, que possamos todos refletir sobre essa mensagem, sobre a oportunidade divina que temos, e que seja a vontade do Pai, não a nossa. E fiquem todos com Deus. Um grande abraço, até a semana que vem. Um grande abraço a todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.